O que você faria se descobrisse que seu líder espiritual estava abusando de pessoas vulneráveis no próprio templo? Como reagiria ao saber que aqueles que deveriam representar a santidade se tornaram a própria definição do mal? E se eu te contasse que Deus executou 2 sacerdotes no coração do templo sagrado? Uma história tão impactante que muitos pastores evitam contar porque revela o lado mais severo da justiça divina. Pense nisso por um momento. O lugar mais santo da terra, transformado em cenário de corrupção. O símbolo da esperança convertido em palco de abusos sistemáticos. Um espaço que deveria aproximar as pessoas de Deus, sendo usado para afastá-las da fé verdadeira. Esta não é uma história inventada ou exagerada para gerar impacto emocional. Está documentada na Bíblia em detalhes chocantes que raramente são explorados nos cultos de domingo. É a história de Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli. Homens que nasceram para servir a Deus, mas escolheram servir apenas a si mesmos, transformando o sagrado em profano e o divino em mundano. E o preço que pagaram foi tão brutal quanto suas ações. Um julgamento tão severo que estremeceu a nação de Israel e deixou marcas que persistem até hoje nas páginas da Escritura, como advertência para todos os que servem no altar. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Se essa abertura te impactou, este vídeo vai transformar sua visão sobre a autoridade espiritual e o que realmente significa estar diante de um Deus santo. Antes de continuarmos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos como este que exploram as profundezas da palavra. Hoje, mergulharemos em uma história que nos lembra que nosso Deus é também um fogo consumidor, não apenas o avô amoroso e sempre compreensivo que muitas vezes é pregado nos púlpitos modernos. O que aconteceu com Ofni e Finéias não ficou enterrado no passado. Sua história nos traz lições valiosas para discernir verdadeira autoridade espiritual e entender as consequências terrenas e eternas do pecado deliberado. E o mais impressionante, em meio ao julgamento mais severo, Deus já estava preparando a restauração através de um menino chamado Samuel. Como sempre, mesmo nos momentos mais sombrios da história, vemos a graça divina operando silenciosamente, preparando um novo amanhecer. Para entendermos o impacto desta tragédia, vamos voltar aproximadamente 3.100 anos no tempo, à época dos juízes de Israel, um período turbulento entre a conquista de Canaã sob Josué e o estabelecimento da monarquia com Saul. Era um tempo de ciclos repetitivos. Apostasia, opressão, clamor por libertação e juízes levantados por Deus como libertadores temporários. Uma era de instabilidade moral e espiritual profunda. Como a Bíblia resume em Juízes 21:25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Uma declaração que revela a ausência de autoridade central e o relativismo moral que dominava a sociedade israelita. O tabernáculo, a casa de Deus na terra, estava estabelecido em Siló, uma cidade na região montanhosa de Efraim, cerca de 30 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ali repousava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da fé israelita. Esta arca de madeira revestida de ouro continha as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, uma porção do maná que alimentou Israel no deserto e a vara de Arão que floresceu milagrosamente. Era o próprio símbolo da presença divina entre o povo, o lugar onde o visível e o invisível se encontravam. Os sacerdotes, como Eli e seus filhos, eram os únicos autorizados a ministrar neste lugar santo. Suas responsabilidades eram sagradas: oferecer sacrifícios pelo povo, interceder diante de Deus, ensinar a lei e preservar a pureza do culto. Quando pessoas comuns traziam seus sacrifícios, fosse um cordeiro sem defeito para expiação, um boi para holocausto ou ofertas de cereal e azeite, eles expressavam sua devoção, buscavam perdão,
ou agradeciam a Deus pelas bênçãos recebidas. Era um sistema divinamente ordenado para manter Israel em comunhão com seu Deus. O texto bíblico não suaviza sua descrição dos filhos de Eli. Em 1 Samuel 2:12, lemos algo que deveria ser impensável. Os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Esta declaração é tão chocante porque estes não eram homens comuns. Eram sacerdotes nascidos em linhagem sagrada, criados nas tradições mais santas de Israel, educados desde a infância para servir no altar. Filhos de Belial. Na linguagem hebraica, isso não era um simples insulto passageiro. O termo Belial, literalmente significa sem proveito ou indignidade, mas na cultura hebraica carregava conotações muito mais severas. Perversidade absoluta, corrupção sem esperança de redenção, maldade deliberada. Estes homens não eram apenas sacerdotes negligentes ou distraídos, eram a antítese viva do que deveriam representar. Mas o que eles faziam de tão terrível que justificasse tal condenação? A Bíblia descreve com uma franqueza chocante os abusos que cometiam, sem poupar detalhes que muitos comentaristas modernos preferem ignorar. Imagine a cena. Uma família pobre de uma aldeia distante economiza durante meses para comprar um cordeiro sem defeito. Viajam dias até Siló, enfrentando estradas perigosas e condições climáticas adversas para oferecer seu sacrifício a Deus, um ato de devoção e obediência à lei. O animal é abatido ritualmente e, conforme prescrito nos livros de Moisés, a gordura deveria ser queimada primeiro como oferta ao Senhor. Enquanto a carne ainda está sendo preparada, um servo dos sacerdotes aparece abruptamente com um garfo de 3 dentes e exige: "Dê-me a carne para o sacerdote. Ele não aceitará carne cozida, apenas crua." Se alguém protestasse tentando defender o procedimento correto, deixe primeiro queimar a gordura, como manda a lei de Moisés, e depois tome o que lhe é designado por direito. A resposta era ameaçadora e intimidadora. "Não, entregue agora mesmo, ou tomarei à força." Em 1 Samuel 2,16, a Escritura não esconde esta violência. "E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura, e depois toma quanto desejar a tua alma." Então ele lhe dizia: "Não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei." Mas a perversão de Ofni e Finéias ia muito além da ganância e da desonestidade. O texto bíblico revela, sem meias palavras ou eufemismos, que se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 2,22. Sacerdotes abusando sexualmente de mulheres que vinham servir a Deus no tabernáculo, mulheres que haviam dedicado suas vidas ao serviço sagrado. Este era um duplo sacrilégio inimaginável. Profanar o altar, roubando as ofertas destinadas a Deus, e abusar daquelas que serviam ao Senhor no espaço mais sagrado da nação. Uma violação não apenas da lei mosaica, mas da própria confiança fundamental depositada neles como líderes espirituais da comunidade. O historiador judeu Flávio Joséfo, escrevendo no 1º século, expandiu este relato, sugerindo que estes abusos não eram ocasionais ou isolados, mas sistemáticos e institucionalizados. Segundo seus escritos, as mulheres que vinham ao tabernáculo para adorar eram frequentemente coagidas a encontros sexuais como condição prévia para que suas ofertas fossem aceitas ou para que seus pedidos fossem atendidos pelos sacerdotes. Não era apenas imoralidade pessoal, era extorsão sexual sistematizada no coração do espaço sagrado. Um abuso de poder que corrompia a própria essência da religião israelita. E o povo sabia. Os sussurros corriam por todo Israel, de Dan a Berseba. Pais aterrorizados evitavam trazer suas filhas ao tabernáculo. Famílias inteiras deixavam de comparecer nos festivais obrigatórios. A fé nacional começava a definhar e murchar, não por falta de Deus,
mas pela perversão daqueles que deveriam representá-lo e facilitar o encontro entre o divino e o humano. Por trás de cada abuso tolerado, há sempre alguém com autoridade que escolheu olhar para o outro lado. No caso de Ofni e Finéias, este alguém era seu próprio pai, Eli, o sumo sacerdote de Israel. A Bíblia nos diz que Eli ouvia de tudo o que seus filhos faziam. Não era ignorância, era complacência deliberada. Sim, ele chegou a repreendê-los. Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estais fazendo pecar o povo do Senhor. Mas eram apenas palavras vazias. Eli não removeu seus filhos do sacerdócio. Não implementou medidas disciplinares. Não protegeu as vítimas dos abusos. A Bíblia apresenta um diagnóstico perturbador sobre Eli. Ele honrava mais a seus filhos do que a Deus. Em outras palavras, estava mais preocupado com o status familiar do que com a santidade divina. A história de Eli nos ensina que, às vezes, o silêncio diante do mal pode ser tão destrutivo quanto o próprio mal. Sua posição exigia ação, mas ele escolheu a comodidade da omissão. A paciência de Deus tem limites. E quando esses limites são ultrapassados, o julgamento vem, não de forma precipitada, mas após advertências claras. Primeiro, chegou um homem de Deus, um profeta anônimo, cujo nome a Bíblia não registra. Imagine a cena. Esse homem desconhecido entra no tabernáculo, procura o sumo sacerdote Eli e, diante de todos, entrega uma mensagem devastadora. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Por que vos engordais com o melhor de todas as ofertas de Israel, meu povo? E então a sentença cai como um martelo. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morrerão no mesmo dia. Verás a aflição da morada de Deus. E levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará conforme o meu coração. Esta não era uma ameaça vaga. Era uma sentença específica, detalhada, irrevogável. A reação de Eli: silêncio. Nenhuma súplica como a de Davi após seu pecado. Nenhuma intercessão como a de Moisés pelo povo rebelde. Apenas uma aceitação passiva que revelava mais resignação do que arrependimento. Em meio a esta escuridão moral, crescia um menino. Seu nome, Samuel, significava ouvido por Deus. Um nome profético para aquele que restauraria a comunicação entre o céu e a terra. Samuel era filho de Ana, uma mulher que conhecia o poder da oração persistente. Após anos de esterilidade e humilhação, ela prometeu dedicar seu filho ao serviço do Senhor. Quando Samuel nasceu, Ana cumpriu sua promessa, levando-o para ser criado no tabernáculo sob a tutela de Eli. Assim, por uma ironia divina, enquanto os filhos biológicos de Eli corrompiam o tabernáculo, um menino que não era seu descendente crescia para se tornar o verdadeiro guardião da fé. O contraste não poderia ser mais claro. O menino Samuel crescia e era aceito tanto pelo Senhor como pelos homens, enquanto Ofni e Finéias avançavam para sua destruição. É fascinante perceber que Deus já estava preparando a solução enquanto o problema ainda se desenvolvia. Enquanto alguns destroem, outros são preparados para reconstruir. E então, uma noite, veio o chamado. No silêncio do tabernáculo, quando as lâmpadas do candelabro ainda queimavam, uma voz chamou: Samuel, Samuel! Depois de 3 chamados confundidos com a voz de Eli, o menino finalmente responde ao Senhor: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando Deus finalmente falou ao menino, sua mensagem confirmou a sentença já anunciada. Um julgamento sobre a casa de Eli tão severo que fará tinir ambos os ouvidos de quem o ouvir. Foi a última chance para Eli e seus filhos. Um segundo aviso, através de um menino inocente, confirmando a mensagem do profeta anônimo. Mas, novamente, não houve verdadeiro arrependimento, apenas uma resignação fatalista. É o Senhor, faça o que bem lhe parecer.
O julgamento divino veio de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Israel estava em guerra com os filisteus. Após uma derrota inicial, onde 4.000 israelitas foram mortos, os anciãos tiveram uma ideia que parecia brilhante. Vamos trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha. Assim, Deus será forçado a lutar por nós. Você consegue perceber o erro fundamental? Eles não buscavam arrependimento, queriam manipular o divino, não queriam submissão, queriam um talismã mágico. E quem escoltou a arca desde Siló até o acampamento militar? Ofni e Finéias, os mesmos homens que haviam profanado o tabernáculo por anos. Quando a arca chegou, os soldados israelitas gritaram de alegria, tão alto que a terra estremeceu. Os filisteus, ao ouvirem o clamor, foram tomados pelo medo. Deus veio ao acampamento, ai de nós! Mas todos estavam enganados. Deus não é manipulado por rituais vazios ou símbolos externos. O resultado foi catastrófico. 30.000 soldados israelitas mortos, a arca capturada pelos filisteus. E tal como havia sido profetizado anos antes, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram no mesmo dia, exatamente como o profeta anônimo havia anunciado. Enquanto a batalha acontecia, Eli, com 98 anos, cego e pesado, estava sentado à beira do caminho, ansioso por notícias. Visualize a cena. Um mensageiro chega correndo, com vestes rasgadas e terra sobre a cabeça, sinais tradicionais de luto. Ele traz 3 notícias devastadoras. Israel havia sido derrotado. Ofni e Finéias estavam mortos. A arca de Deus havia sido capturada. Foi esta última parte, a captura da arca, que destruiu Eli. Ao ouvir, ele caiu para trás de sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu instantaneamente. Em um único dia, como havia sido profetizado, 3 mortes: Ofni, Finéias e seu pai Eli. 3 gerações eliminadas. O fim de uma era. Mas a tragédia ainda não havia terminado. A esposa de Finéias, grávida e próxima ao parto, ao ouvir as notícias, entrou em trabalho de parto prematuro. Enquanto morria dando à luz, nomeou seu filho Icabode, que significa a glória se foi de Israel. Este nome, Icabode, não é apenas um detalhe dramático. É uma declaração teológica profunda. A glória havia partido, não apenas porque a arca fora capturada, mas porque o pecado havia expulsado Deus de seu próprio santuário. A arqueologia moderna confirma aspectos desta narrativa. Escavações em Tel Shilo revelaram sinais de destruição significativa, datada aproximadamente do ano 1050 a.C., coincidindo com este período bíblico. Após esta tragédia, Siló nunca mais recuperou sua centralidade religiosa em Israel. No meio desta aparente derrota total, Deus já estava trabalhando sua restauração. Enquanto a casa de Eli caía, Samuel crescia. Após a derrota em Afeque, Samuel emerge como a nova voz de Deus para Israel. Ele não convoca o povo a mais rituais vazios. Ele os chama ao arrependimento genuíno. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. E quando os filisteus atacam novamente, o resultado é completamente diferente. Trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante de Israel. Samuel estabelece um memorial desta vitória, uma pedra chamada Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. É uma declaração poderosa. O Deus que julgou também restaurou. E quanto à profecia sobre um sacerdote fiel, esta profecia teve um cumprimento parcial na linhagem sacerdotal de Zadok, mas seu cumprimento definitivo viria em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, que estabeleceu um sacerdócio completamente novo, baseado não na lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Hebreus 7:16.
Esta história, aparentemente distante em seus mais de 3.000 anos, ecoa com surpreendente relevância em nossos dias. Suas lições transcendem o tempo e a cultura, falando diretamente ao coração da experiência religiosa humana. Primeiro, ela nos ensina que posição ministerial não garante aprovação divina. Ofne e Finéias ostentavam todos os símbolos externos da santidade. As vestes sacerdotais, o acesso ao Santo dos Santos, a unção ritual, a descendência levítica, eram sacerdotes oficiais, ungidos segundo o ritual prescrito, e ainda assim eram filhos de Belial. Seu caso nos alerta para o perigo de confundir símbolos externos com realidade espiritual interna. Como Jesus alertaria séculos mais tarde, em palavras que parecem ecoar diretamente esta história: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na Mateus 7, 22, 23. Aprendemos também que o silêncio diante do mal é uma forma de cumplicidade. Eli sabia dos pecados de seus filhos. Ouviu os relatos, viu as evidências e ainda assim sua resposta foi inadequada e insuficiente. Não cometeu os pecados de seus filhos, mas sua negligência em discipliná-los adequadamente o tornou corresponsável pelo sofrimento das vítimas e pela profanação do santuário. Nas palavras profundas do teólogo e mártir Dietrich Bonhoeffer, que enfrentou o regime nazista: não falar é falar, não agir é agir. O silêncio diante da injustiça não é neutralidade, é cumplicidade. A história de Ofne e Finéias nos revela também que Deus julga mais severamente aqueles que conhecem mais. Este princípio seria posteriormente articulado por Jesus: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12:48. Estes homens não eram adoradores de Baal que nunca conheceram a lei. Eram sacerdotes nascidos e criados no tabernáculo. Conheciam cada detalhe dos requisitos divinos. Esta proximidade com o sagrado, este conhecimento privilegiado, tornava sua profanação ainda mais grave e imperdoável aos olhos de Deus. Outra lição vital que ressoa através dos séculos é que rituais sem retidão são abominação para Deus. Os israelitas pensaram que a mera presença física da arca garantiria magicamente a vitória militar, ignorando que seu comportamento havia violado a própria aliança que a arca simbolizava. Era uma religiosidade supersticiosa que tratava Deus como um talismã a ser manipulado, não como um soberano a ser obedecido. O profeta Isaías expressaria posteriormente este mesmo princípio. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1:11. A narrativa expõe também que o abuso espiritual, usar posição religiosa para explorar os vulneráveis, é especialmente detestável aos olhos de Deus. Jesus reservou suas palavras mais duras precisamente para aqueles que usam a religião como instrumento de abuso e exploração. Qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18:6. O abuso de poder espiritual recebe um julgamento particularmente severo, porque perverte o próprio canal que deveria conduzir à cura e à restauração. Por fim, mesmo nos momentos mais sombrios da história espiritual, vemos que Deus preserva um remanescente fiel. Enquanto a casa de Eli caía em desgraça e julgamento, Samuel crescia em sabedoria e favor diante de Deus. Esta é uma constante na narrativa bíblica. Deus nunca fica sem testemunhas, mesmo nas épocas mais corruptas,
Como ele disse a Elias, que pensava ser o único fiel restante: fiz sobrar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Em Reis 19:18. Sempre há um remanescente que preserva a verdadeira fé, mesmo quando as instituições religiosas falham. Ofni e Fineias não são apenas figuras de um passado distante. São advertências para cada um de nós hoje. Seu exemplo nos mostra que Deus não é indiferente à corrupção espiritual, que posições eclesiásticas não blindam ninguém do juízo divino. Mas esta não é apenas uma história de julgamento, é também uma história de esperança. Por cada sacerdócio corrupto que termina, uma nova era de fidelidade pode começar. A verdadeira revelação desta história é esta: o Deus que não tolera a profanação do seu nome é o mesmo que nunca abandona seu povo. O Deus que julga é o mesmo que restaura. Este episódio bíblico nos confronta com uma pergunta fundamental: estamos sendo fiéis, guardiões do que Deus nos confiou? Ou estamos usando nossa posição, nossa influência, nosso conhecimento para benefício próprio? Se este vídeo impactou sua vida, deixe nos comentários qual parte mais tocou seu coração. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos estudos bíblicos. E lembre-se das palavras de Apocalipse 14:7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe e te guarde.